Presta bem atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? É um corte que foi feito e eu quero que você acompanhe ele até o final. Você que é um adventista, fica até o final. Você que não é um adventista do sétimo dia, fica até o final para que você possa entender o objetivo desse vídeo. E a pergunta é, você é um crítico ou você é criticado pelo fato de guardar o sábado como mandamento santo? Olha a resposta que esta pregadora adventista, o nome dela é Ellen Louise, ela fala de algo impressionante e eu gostaria que você entendesse o que ela falou. Presta bem atenção na resposta que ela dá. A gente sabe que Jesus ele foi criticado por fazer alguns trabalhos missionários no sábado. E aqui onde é que entra a questão do X, o X da meada, como é dito o ditado. Pelo fato de Jesus fazer algumas atividades no sábado, algumas pessoas, em nossos dias, entendem que esses trabalhos missionários são trabalhos a qual Jesus tinha as suas atividades no decorrer da semana. Seu pai era carpinteiro e automaticamente, com certeza, ele ajudava o seu pai na carpintaria. Então, trabalho missionário não tem nada a ver com o trabalho com que Jesus tinha com o seu pai. Tá bom? Olha só esse vídeo, não sai dele, fica até o final para que você possa entender. Olha a resposta que ela dá exatamente para os críticos. Eu entendi como uma resposta para os críticos, tá bom? Então, olha só, presta bem atenção e não sai do vídeo por nada. Quanto maior a dificuldade é que Deus realiza a bênção maior ainda. E o terceiro ponto é que, embora seja uma história de milagre, o ponto central ele não é o milagre em si. É sim como Jesus, o que ele fazia no sábado, como ele realmente guardava o sábado. Além também da intenção dos fariseus, que eles tinham de fazer algum motim para condenar Jesus à morte. Mas afinal, como Jesus ele guardava o sábado? Vamos ver um pouquinho de como ele realizava, o que ele fazia. Anteriormente a esse milagre, Jesus ele já estava sendo condenado, as pessoas já estavam olhando com outros olhos para ele, as pessoas que queriam condená-lo, porque ele tinha colhido espigas no sábado. Então, para aqueles fariseus, era mais uma oportunidade que eles tinham para poder condenar Jesus. E também, naquela época, o que acontecia? Predominava a ideia de que no sábado ninguém poderia curar. Não poderia curar uma pessoa que estivesse doente, não poderia ajudá-la nesse sentido. E, para vocês terem uma noção, por exemplo, tinha os poços, né, naquela época. Se alguém caísse no poço, por exemplo, no sábado pela manhã, aquela pessoa ela iria ficar até o final do sábado, o início da semana lá dentro do poço, até o sábado passar para que ela pudesse ser resgatada. E esse não era o real sentido do sábado, não era isso que Jesus queria que as pessoas estivessem fazendo. Então, vamos voltar para o texto bíblico, em Marcos 3, no versículo 4. Fala o seguinte: então ele lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então aqui a gente vê que Jesus ele faz duas perguntas. A primeira, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar uma vida ou tirá-la? Com essa primeira pergunta que Jesus faz, ele estava querendo ressaltar o elemento absurdo de que no sábado não se poderia fazer o bem. Ou seja, se o mal ele acontece todos os dias, de sábado a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o mal ele está acontecendo. Então, no dia, que é o dia para a gente santificar, a gente não vai santificá-lo fazendo o bem? O real significado do sábado, Deus deu o sábado para a gente como um presente, como uma dádiva. E nesse sábado devemos santificar o nosso Deus, estando em contato maior com Ele, e também realizando os trabalhos que Ele deixou para a gente, que são os trabalhos missionários, mas também os trabalhos humanitários, ou seja, fazendo o bem. E a resposta dessa pergunta retórica era tão óbvia para aquelas pessoas, que no final do versículo a gente vê que eles ficaram calados. Porque eles não tinham que responder. Era tão óbvio que era para fazer o bem e não o mal ao próximo, que eles não tinham que falar. A segunda pergunta, salvar a vida ou tirá-la? Aqui Jesus está denunciando a intenção dos mestres da lei. Se por um lado, Jesus estava querendo fazer o bem, salvando a vida de uma pessoa, curando para melhorar a vida dela, por outro lado, quem estava fazendo mal eram aqueles fariseus.
Porque quando Jesus falou essa frase, né, salvar a vida ou tirá-la, eles realmente sentiam o peso dessas palavras, porque eles perceberam que ele realmente era Jesus e que ele conhecia o coração deles. Então, Jesus ele sabia a intenção que estava no coração daqueles homens, que era de condená-lo. Voltando agora para o verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Aqui a gente vê duas emoções de Jesus. O versículo ele começa falando que Jesus estava olhando-os. Olhando para quem? Jesus estava olhando para aqueles fariseus que deveriam ser as pessoas que guardavam a lei, as pessoas que guiavam o rebanho de Deus, e eles não estavam fazendo isso. Então, Jesus olha para aqueles homens e sente duas coisas. Ele tem dois sentimentos. Primeiro, ele fica entristecido. Fica indignado e entristecido. Ele fica indignado com o pecado, mas ele fica entristecido com o pecador. Ele sente repulsa ao pecado, mas com relação ao pecador, ele sente tristeza. Em relação ao homem, ele fica condoído e entristecido. E através disso, percebemos que a tristeza e a indignação com os nossos pecados, a tristeza é maior do que a indignação com os nossos pecados. Deus, ele não nos observa para nos condenar ou para nos controlar. Deus, ele nos observa para nos ajudar e nos abençoar. E quando ele vê o seu filho alinhado com o pecado, por um lado ele se sente indignado, como eu falei. Mas, por outro lado, ele se sente entristecido e condoído, porque ele sabe que o pecado vai nos machucar. Então, não é isso que ele quer para a gente. Vamos continuar no verso 5, né? Fala indignado e entristecido com a dureza de seu coração. A dureza do coração deles estava primeiramente ligada à intenção que eles tinham de matar Jesus. E a dureza por considerarem a tradição e os costumes mais importantes do que o ser humano. Eles estavam tão preocupados em brigar, em falar sobre o sábado de maneira errônea e incriminar Jesus, que eles esqueceram o que era mais importante naquele momento, que era a vida daquele homem que estava sofrendo. Aquele homem estava com a mão atrofiada, eles não se compadeceram, não sentiram nenhum tipo de compaixão. E essa inversão de prioridades é a dureza do coração que eles estavam sentindo. Vemos também no relato de Jesus, ele dando 3 ordens. A primeira ordem que ele dá não está no livro de Marcos, está no livro de Lucas. E as outras 2 estão no livro de Marcos. A primeira são as 3 ordens que ele deu. A primeira está em Lucas, capítulo 6, versículo 8, que Jesus diz, levanta-te. A segunda está em Marcos, o que a gente já estava lendo, que ele fala, vem para o meio. E a terceira, ele fala, estende a mão. Aqui estão as 3 ordens dadas por Jesus para aquele homem. E aquele homem, em nenhum momento, ele pensou 2 vezes em executá-la. Ele imediatamente cumpriu o que Deus pediu. E daí já entendemos uma coisa. Aquele homem, ele recebeu a bênção porque obedeceu a Deus. Jesus disse, levanta-te, e ele levantou. Jesus disse, vem para o meio, e ele veio. Jesus disse, estende a mão, e ele estendeu. E a obediência de Deus, ela sempre virá seguida de bênção. Então, aquele homem obedeceu, e por isso que a bênção foi concedida a ele. Deus seja louvado pela explanação, né, desta grande pregadora aqui da igreja Adventista do Sétimo Dia. Conteúdo riquíssimo e bem espiritual mesmo. Elas nem sempre andam juntas. Elas deveriam andar juntas, mas elas nem sempre andam. Aqueles escribas e fariseus eram um exemplo disso. Eles deveriam ser as pessoas que guardavam a lei. Eles eram o exemplo de religiosidade naquela época. Eles deveriam guiar o rebanho de Deus, deveriam seguir os seus mandamentos da maneira correta. Mas eles não fizeram dessa forma. As pessoas se espelhavam neles, eles deveriam guardar e praticar a lei, mas eles foram tão perversos como Jesus. A religião e santidade, ela nem sempre vai andar junta. A religião profunda, ela vai santificar a gente, mas a religião rasa, ela vai endurecer o nosso coração. Por isso devemos ter cuidado em como vivemos. Se achamos, às vezes, que um conjunto de regras ou de formalidades vai nos levar à santificação, ela não vai. E também, por outro ponto,
Se a gente não dá devida importância à nossa religião e às regras também, também estamos agindo de maneira errada. O que devemos fazer é ter Jesus como foco, não em nós mesmos. Quando levamos a religião a sério, ela vai nos santificar e vai nos dar uma experiência profunda. E quando olhamos para Deus como as coisas sagradas, a gente vai conseguir estar mais perto dele, vai conseguir olhar as pessoas também com o coração, com os olhos de Deus. Mas quando vivemos uma religião rasa, baseada somente em normas e regras, o resultado será totalmente negativo. Não confie a sua salvação em regras e obras. Elas são importantes, óbvio, e isso todos nós devemos fazer, mas não é elas que vão santificar-nos. A segunda lição: as pessoas, elas são mais importantes. Jesus mesmo disse: não foi o homem que foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Esse princípio é o que vai nortear tudo que Jesus estabeleceu para nós, todas as leis. Promover o ser humano, abençoá-lo. O que devemos fazer é amar as pessoas e buscar salvá-las. E João já menciona: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, como que ele realmente ama a Deus? Ele não está vivendo uma religião da maneira que deve ser vivida. O objetivo da religião são as pessoas. E aqueles escribas e fariseus estavam com o coração tão duros que não sentiram compaixão pelo próximo. E às vezes até vemos isso na igreja, infelizmente. Algumas pessoas, elas estão tão ligadas zelosas com a igreja, a formalidades, que elas acabam, por outro lado, às vezes, elas não se compadecem do seu próximo ou até maltratam a família. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve obedecer às regras e às formalidades, muito pelo contrário, elas são importantes. Mas o que eu estou dizendo é que não devemos viver com falsidade e incoerência. Devemos, sim, seguir essas normas, as coisas que Deus estabeleceu para a gente, mas também devemos amar o nosso próximo e promovê-lo. Precisamos entender que quanto mais próximo de Deus estivermos, mais interesse teremos pelas pessoas e conseguiremos olhá-las com os olhos de Deus. Devemos promover as pessoas e amá-las como a nós mesmos. A terceira lição: a obediência nos prepara para a bênção. Eu já mencionei essa informação aqui, mas Jesus ele deu 3 ordens. A primeira foi: levanta-te. A segunda: vem para o meio. E a terceira: estende a mão. Essas 3 ordens que foram dadas, elas foram obedecidas. E porque muitas vezes a gente pode até se perguntar por que Jesus nos dá ordens. Jesus nos dá ordem porque Ele quer nos abençoar e Ele quer o melhor para cada um de nós. Às vezes as pessoas acham que Ele só quer nos controlar, mas isso não é verdade, muito pelo contrário. Deus ele não quer controlar você ou sua vida, Ele quer abençoar, e a obediência ela precede a bênção. A mãe, quando quer orientar um filho, ela vai falar as coisas que ele deve ou não fazer. Por um exemplo, o exemplo clássico que a gente sempre usa, a mãe vai falar que o filho não pode colocar a mão na tomada, mas não é porque ela quer controlar o filho, muito pelo contrário, é porque ela ama aquele filho e ela não quer vê-lo sofrer. Então, por isso que ela dá ordens, ensinamentos para que o filho cumpra. Da mesma forma, Jesus. Jesus ele nos ama de uma forma tão grande que Ele não gosta de nos ver sofrer. Então, por isso que Deus ordena e fala coisas que precisamos fazer, é para o nosso bem. Então, quando Deus falar, cuidado, a gente deve obedecer, porque Ele quer nos proteger e abençoar. E a gente não deve brincar com o pecado. E quando Deus ordenar algo para o teu bem, é porque Ele quer te colocar no lugar certo e na condição certa para receber a bênção que Ele tem reservada para você. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, deste vídeo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Só lembrando que Jesus ele foi criticado pelo fato de fazer essas atividades aí, esses milagres, curas, libertação, exatamente no sábado. E ele foi criticado, foi alvo de crítica, não é mesmo? Então nós, adventistas do sétimo dia, também não é diferente, tá bom? Mantenha-se a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que o sábado ele é sim um mandamento santo, que foi separado por Deus, diferentemente dos outros dias, tá bom? Então que Deus te abençoe. Se você ficou até o final desse vídeo e ainda não deixou o teu gostei no vídeo, deixa aí o teu like, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante, é bom, e ele passa a recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, que Deus te abençoe, não esquece de comentar e compartilhar para os seus contatos aí no WhatsApp. Que Deus te abençoe.